Olá, sejam muito bem-vindos ao Sem Edição nesta aguardada segunda-feira. Segunda-feira não porque é volta ao trabalho depois do domingo, mas porque o Reinaldo Azevedo está aqui e faz com que a segunda seja aguardada em TV. Aguardada, muito especial. Obrigado, telespectador, obrigado. Principalmente... Dia animado, né? Principalmente depois de um domingo como foi. Olha, domingo extraordinário, sob todos os aspectos. Surpreendente, eu acho, até para os próprios organizadores. Certamente havia expectativa de que pelo menos empatasse com o dia 15 de março. Né? É bem verdade que nos últimos dias, especialmente depois, eu fiquei conversando com a meninada do Movimento Brasil Livre, do Vem Pra Rua, muito especialmente depois que os petistas anunciaram que eles iriam fazer uma contra-manifestação no próprio dia 13, né? Aí sim as adesões nas redes sociais cresceram enormemente, porque aquilo foi uma tentativa de assustar as pessoas. E claro, quando você faz isso e quando as pessoas são justas e corretas, né? Eu até brinquei aqui com a passagem do Gálatas, né? Não tente conter a mansidão, porque contra a mansidão nem lei existe. Né? Então as pessoas são calmas, são pacíficas, são tranquilas, mas estão firmes. Aí cresceu muito e com certeza houve aí a manifestação, segundo o Datafolha, com aqueles números que as pessoas contestam, né? Foi pelo menos o dobro em São Paulo, exatamente. Mais do que o dobro da manifestação do dia 15. E Brasil afora aconteceu a mesma coisa. Né? Segundo um método contratado pelo MBL numa startup israelense, pelo menos 1,4 milhão de pessoas, 1,48 milhão de pessoas, é a partir de uma identificação de celular, que não é exatamente o IP, né? 1,4 é MAC address, né? Que é um registro do aparelho. Isso. 1,48 milhão de pessoas passaram ali pela Paulista, né? Fazendo a ponderação. Ou isso, ou 500 mil, e portanto o dobro dos 210 mil que o Datafolha deu na manifestação de março. Isto é um número gigantesco. De novo, uma manifestação pacífica, calma, tranquila, deixando claro que a esmagadora maioria da população brasileira representada aí, não é a esmagadora maioria que está aí, a esmagadora maioria representada aí, reconhece que o governo Dilma não tem condições de continuar. E os eventos desta segunda-feira de que nós vamos falar aqui evidenciam que realmente não. O governo acabou, né? A presidente Dilma já não exerce mais a presidência da República. Esta é a verdade, né? Ela está sendo hoje administrada pelo PT, administrada pelo Lula, perdeu qualquer capacidade de reação, de interlocução com o Congresso, com a sociedade, com quem quer que seja. E, de certo modo, com o seu próprio partido. É por isso que o Lula, pessoalmente, está indo assumir a tarefa. Né? Ele já desembarcou lá na semana passada para conversar com o Renan Calheiros, para conversar com a própria Dilma, né? E agora, tudo indica, vai assumir o ministério. Mas essa fofoca de que o Lula, o boato de que o Lula vai assumir um ministério, o que o blindaria, né, da possibilidade de ser preso, porque ministros têm foro privilegiado, já vem há algum tempo. O que não quer dizer que o Supremo também não possa prender, né? Exatamente. Quer dizer, também tem isso. Exatamente. Né? Mas precisaria ser uma situação muito especial, né, para que isso acontecesse. O que você acha que fez ganhar força essa hipótese hoje? Olha, eu nem sei se hoje, certamente, o fato de que a juíza, né, aqui da 4ª Vara Criminal de São Paulo, ela mandou o processo movido pelo Ministério Público Estadual, ela mandou para o Sérgio Moro. Né? Como na música do Chico Buarque, ela diz: pai, afasta de mim esse cálice. Né? Então, o que o Ministério Público pediu? O Ministério Público entrou com uma denúncia contra o Lula por lavagem de dinheiro, né? Na modalidade ali, ocultação de patrimônio, e por falsidade ideológica. Né? Com pedido de prisão preventiva. Exato. Mandou isso para a doutora Priscila. A doutora Priscila olhou e disse: bem, toma, Sérgio Moro, toma que o filho é seu. Né? Veja, ao fazê-lo, ela adota a tese do PT. Qual é a tese do PT? Está havendo duas investigações de um mesmo fato, de um mesmo suposto fato criminoso. E, portanto, isso não pode, você unifica.
O PT tinha entrado com esse pedido para Rosa Weber. Olha, vamos suspender os dois para decidir de quem é a competência. Qual é a jurisdição, né? A Rosa Weber não deu liminar, né? Mas a juíza, ao fazê-lo agora, né, ela disse sim, são a mesma coisa, vão para o Sérgio Moro. Agora, o que é curioso, Graeme, é o seguinte, é que o PT que havia dito que o promotor Cássio Conserino não é sério, que persegue o Lula, que o Ministério Público Estadual está de prevenção contra o Lula, que não segue as regras da lei, que não sei o quê. O PT agora recorreu para que o processo volte para São Paulo. Por favor, devolvam para São Paulo. Para os não sérios. Ou seja, tire do colo do Sérgio Moro. Acontece que a partir de agora, se o Lula for feito ministro, tudo sai do Sérgio Moro. Exatamente. Entendeu? Vai tudo para o Supremo. É bom que vocês saibam disso. Se o Lula realmente for nomeado ministro, consta que ele vai assumir a Secretaria de Governo no lugar do Berzolini, do Ricardo Berzolini, que está lá ocupando um lugar que é do Lula mesmo. Está esquentando cadeira. O Berzolini é um homem do Lula. O Jacques Wagner, na Casa Civil, é um homem do Lula. Do Lula ainda. Então o Lula ocupa aquilo quando ele quiser. E a presidência da República, finalmente, é do Lula. Ele também pode ocupar quando ele quiser. Não é? Então ele vai assumir e aí sim ele passa a ter o chamado foro especial por prerrogativa de função e o caso vai para o Supremo. Vamos só retroceder um pouquinho, Reinaldo, para explicar para as pessoas que talvez não tenham acompanhado com lupa essa história. Por que é que inicialmente havia 2 processos? Vamos lá. E são 2 processos. São 2 processos. Eu acho assim, data vênia, né, a juíza, mas acho que são 2 processos. Vamos lá. O processo nascido em São Paulo nasce da Bancop. Isso. Certo? Então, existe uma investigação em São Paulo de um fato criminoso monstruoso. A Bancop quebrou, há evidências de desvio de recursos da Bancop para o Partido dos Trabalhadores. Quem presidia a Bancop nesse período era o patriota João Vacari Neto, tá certo? Que depois foi ser tesoureiro do PT. Que inclusive teve pedido de prisão decretado também na mesma data do Lula. Exatamente. Só não foi porque já está preso. Já está preso, né? Já está preso por outra esfera. Na outra investigação. Muito bem. Esse processo, o que aconteceu com a Bancop? A Bancop foi à falência, a Bancop quebrou e deixou de entregar apartamento para coisa de 8.000 famílias, se você considerar os que já estavam em curso e alguns que estavam contratados. 3.000 com certeza foram lesados porque pagaram tudo e não obtiveram apartamento. Não obstante, o Lula conseguiu o seu, ou aquele que ele disse que não é seu, mas pelo menos a cota do Lula estava garantida no edifício Solares, a cota do João Vacari Neto estava garantida no edifício Solares. Bom, o que é que se investiga aí? Então se investiga o Lula, o Vacari e outros petistas que teriam se aproveitado de toda essa safadeza da Bancop, que lesou milhares de pessoas. Não obstante isso, eles conseguiram o seu pé de meia, o seu apartamentozinho. O seu triplexzinho de Minha Casa Minha Vida, né? Triplex, muito pequeno aquilo, né? Não é para minha grandeza. Não. Muito bem. Isso é uma investigação, tá? Que tem um domínio, eu entendo, próprio, que nasce da coisa da Bancop. Da Bancop. Já vinha correndo há alguns anos. A empreiteira não entra, veja só, a empreiteira, a OAS entra aí? A OAS entra aí de que maneira? A OAS entra aí porque a OAS fez o elevador, e porque a OAS assumiu o empreendimento. Entende? Isso não tem uma ligação direta com o escândalo da Petrobras. Digamos que não tivesse havido o escândalo da Petrobras, talvez a OAS tivesse assumido do mesmo jeito, já que o Leozinho, meu amigo, eu falei com ele, e o Leozinho, né, o Léo Pinheiro, então presidente da OAS. Bom, isso é uma coisa, então está sendo investigado. A outra coisa, que o triplex entra, eu gosto de triplex. Eu também gosto de triplex. As 2 coisas podem ser, mas eu acho que o triplex. A outra coisa que entra o triplex é o seguinte, o triplex como função, como desdobramento do conluio das empreiteiras com a Petrobras. Perfeito. E a partir daí, então, essas empreiteiras beneficiam alguns capas pretas do PT, entre eles o Lula. Então aí não é só o triplex. Capa preta dos capa pretas. Capa preta dos capa pretas, né? Aí não só o triplex, aí entra também o sítio de Atibaia. Veja, é o mesmo apartamento... Aí, todas as bonitezas que estão dentro do apartamento, isso, exatamente. as benfeitorias do sítio, entram nessa esfera. Entra nessa história. Por isso, assim, o Odebrecht foi lá
e arrumou e cedeu funcionários para tornar o sítio de Atibaia, aquele que não é dele, né? O sítio de Atibaia ao gosto do Lula e tal. O Aécio fez isso com o triplex, e aí botou cozinha de não sei o que e tal, né? E você tem todas as evidências, a madame indo lá, vendo a madame e a Marisa Letícia, vendo se a cozinha estava ao gosto, essa coisa toda. Então, veja, é o mesmo apartamento envolvido em supostos fatos criminosos distintos? Sim, mas são supostos fatos criminosos distintos. A juíza entendeu que não, ela entendeu que tudo é a mesma coisa, tudo é parte de um mesmo suposto fato criminoso, a ver, e disse: isso está sendo investigado na Justiça Federal, então vá para a Justiça Federal. Ó, Moro. Então o Moro pega que o filho é seu, né, Moro? Aí você decide, o Moro agora tem que decidir sobre a denúncia, é uma denúncia de enriquecimento ilícito, modalidade de ocultação de patrimônio, e é uma denúncia de lavagem de dinheiro, né? E tem de decidir sobre a prisão, né? Eu diria que o Moro, né, falou assim: puxa vida, né? Porque eu entendo, por mais que isso me contrarie, né, eu entendo que não há razão para a decretação da prisão preventiva ainda por essa questão. Por essa questão. Eu acho que não, né? Então, acho que ele tende a dizer não. Mas como o Moro, ultimamente, tende a fazer o que as pessoas querem que ele faça, né? A gente viu que ele foi uma personagem muito saudada nas manifestações. A única personagem, né? A única personagem de fato saudada, né? Sem reservas. Sem reservas e tal. Ele até emitiu uma notinha. Eu, no lugar dele, não teria emitido nota. Eu não gosto de juízes emitindo notas, né? Nem de satisfação, nem de insatisfação. Acho que juiz tem que ser juiz quietinho ali. Mas tudo bem, estou só dando uma opinião. Ele é tão acostumado a fazer hoje o que as pessoas querem, eu acho que nesse caso talvez faça o que não querem, né? De qualquer modo, se o Lula for nomeado ministro amanhã, a competência do Moro sobre o Lula acaba. Entende? A competência do Moro sobre o Lula acabou. Mesmo esse processo agora, vai tudo para o Supremo. Agora, quer dizer que então vira uma grande pizza? Não acho necessariamente. Não. Agora, o que eu acho curioso é o seguinte: você vê, ele vai lá com menos instância, né? As provas não serão invalidadas, tudo que foi feito até agora, nada disso volta a estacar zero. Não pode invalidar a prova, não pode invalidar nada. Tudo isso, todas as provas escolhidas pelo Ministério, provas ou supostas provas escolhidas pelo Ministério Público Estadual, que agora seguiram para o Moro, e tudo aquilo que a Justiça Federal já conseguiu, o Ministério Público Federal conseguiu, tudo isso vai para o Supremo. Será sorteado um juiz, provavelmente? Não, provavelmente vai. Veja só, como unificou, isso deve cair na mão do Teori Zavascki. Né? Porque se unificou segundo o princípio do Ministério Público Federal. Então deve ir para o relator do Petrolão, que é o Teori Zavascki, né? Que tem uma primeira decisão ali sobre pedidos, uma primeira decisão monocrática, e a depender, se ele quiser, ele pode submeter ao pleno. Duvido que o faça. Teori tem outra decisão importante para tomar nessas horas aqui, né? Estão dizendo que pode ser essa noite ainda, amanhã cedinho, que é a de homologar a delação do Delcídio do Amaral. Que Exatamente. Também pode dar um fuzuê desgraçado. Pode dar um fuzuê desgraçado, dará um fuzuê desgraçado. Acho que está na hora de homologar e de torná-la pública, para parar com essa... Porque virou fonte também de fofoca de todo lado. Entendeu? Torna isso público, acabou. Por que eu estou falando isso? Algumas coisas a gente sabe, vieram a público, talvez seja, talvez não, vamos ver. Mas, ao mesmo tempo, tem assim, como é que é? Aécio foi citado por Delcídio. Bom, ser citado por Delcídio, o que é ser citado? Né? É uma acusação direta? Não, eu negociei com o Aécio o fim da CPI da Petrobras não sei quando. Ou o fim da CPI, parece que nem é da Petrobras, o fim da CPI, não me lembro, uma intervenção da CPI dos Correios. Bom, enfim, o que é ser citado? Que se conheça logo isto. Né? Quer dizer, tem essa decisão importante. E logo o Supremo vai ter que decidir também sobre o rito do impeachment, que precisa também... Quarta-feira. Exatamente. Esse tem data marcada. Começar a decidir, pelo menos, uma decisão importante que vai um pouco definir também a velocidade que essas coisas vão andar, né? As manifestações botaram fogo
nessa história do impeachment de novo, né, Reinaldo? Tava tudo ali meio em fogo brando e agora alguém foi lá e girou o botão do fogão, né? Meio fogo brando também, um pouco porque eu acho que às vezes até, quando eu digo a gente, imprensa, como conjunto, eles dizem assim, você não, estou falando a gente. O negócio é o seguinte, criou-se um pouco uma expectativa assim, a cada manifestação tem que ser maior do que a anterior, né? Daqui a pouco vai ter que ter 200 milhões na rua, né? Não é necessário, não necessariamente tinha de ser maior ou não sei o quê. Mas como a manifestação, houve um certo declínio da manifestação, então, olha, eu acho teve que uma esfriou, curva, né? As teve uma manifestações curva. de março do ano passado até março. Deram uma caidinha e tal, e não sei o quê. O Supremo veio e interveio no processo do impeachment, então criou também uma coisa assim, poxa, não vai adiantar, né? Agora, depois disso, as coisas, né, os brasileiros foram confrontados com a prisão de João Santana e o que parece ser ali uma coisa de horror, né? Né? Você tem a própria condução coercitiva de Lula e a reação destrambelhada dos petistas. O pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público Estadual. Por mais exagerado ou impróprio que tenha sido, isso soou, opa, tem problema aí. E a delação do Delcídio, que aí sim demonstrou então que o sistema realmente está apodrecido, né? Isso incendiou as ruas, levou as pessoas para as ruas, num cenário em que claramente, vamos lá, a Dilma perdeu o pé da situação. Ela já não dialoga mais com ninguém, dialoga mais com o Congresso. A economia vive um momento terrível. Saiu o IBCBR hoje, você deve ter visto os chamados índices antecedentes do crescimento econômico. É um horror, quer dizer, você tem em 12 meses uma recessão de 4,44%. Né? A tendência é piorar. E os índices antecedentes mostram exatamente assim, que você deve esperar. Para a próxima medição oficial, né? E a tendência é piorar, desemprego crescente. Então você tem um momento muito ruim da economia, as pessoas estão insatisfeitas crescentemente com a sua vida e com as suas perspectivas, num cenário de roubalheira generalizada e de deboche. Porque tem uma coisa do deboche que está começando, que é o que eu acho, caso o Lula seja nomeado, eu não tenho dúvida, sim, ele tem muita articulação no Congresso, ele vai conversar, vai ter um monte de banqueiro feliz, vai ter um monte de industrial feliz que queria a volta dele, né, de algum modo. Só que o cenário hoje é outro. Uma coisa é o Lulinha assim, com a economia crescendo. Outra coisa é o Lula assim, com a economia embicada. Eu queria ver se você concorda comigo. A primeira consequência das manifestações de domingo foi a decretação do fim do governo, fim simbólico do governo Dilma, assim, né? Realmente deixou claro para o mundo, né? Eu brinco assim, o povo renunciou a Dilma. O povo renunciou a Dilma, já que ela não se renuncia, né? Outro dia até ela usou o verbo, eu me renuncio. Eu me renuncio, Eu me renuncio. A tradutora da linguagem de sinais, que ficou ali parada, assim, ela ficou assim com a mão parada, assim, tentando entender o que ela estava dizendo. Ela poderia ter feito assim, ó. Eu brinquei que ela podia ter feito assim, ó. Corta. Mas enfim, já que ela não se renuncia, o povo renunciou a ela, né, Reinaldo? Agora, ficou muito claro também que a rejeição ao Lula e ao PT é gigantesca e que eles perderam a rua, aquela condição que eles tinham de dizer a rua é nossa, isso também não acontece mais. Não, a rejeição a ele, não é menor do que a rejeição a ela, talvez em certo sentido até mais. Se fosse fazer uma pesquisa, porque ela passa de algum modo... com todo respeito, ela passa um pouco por uma inocência nada virtuosa, na linha assim, é uma coitada que nem sabe direito o que está fazendo aí. E todo mundo que fala que não é contra impeachment, a Folha tem aquele contra a favor que eles publicam. Diz assim, eu acho que ela não, ela é honesta. Ela é honesta pessoalmente, tem uma coisa. Agora ele, já ninguém aposta nessa inocência. Você ia falar? Não, continua. Não, sim, ninguém aposta nessa inocência dele. E o Lula, veja, quando ele realmente fica, como é que ele usou uma expressão uma vez? Mordido, não, quando ele fica bravo, né? Eu não lembro o verbo que ele usou, mas é muito bom. Ele não faz questão nenhuma de esconder que ele manda. Ele é um coronel. No PT, sempre comandou o PT com mão de ferro, portanto, de fato,
todas as vezes que o Lula disse, eu não sei o que está acontecendo, eu não sabia o que estava fazendo o PT, a gente desconfia porque ele não é essa figura, ele manda mesmo. E manda sem receio. Sem pudor, né? Sem pudor. Aliás, nunca teve pudor de deixar os Zé Dirceu, os companheiros pegos em... Também largar o mar se precisar. Largar o mar, né? Então, veja, ele desembarcou em Brasília semana passada, foi na linha eu mando. Ele foi lá, ele jantou com a Dilma, dali no dia seguinte, ele foi tomar café da manhã com o Renan, dizendo, deixa que quem cuida agora sou eu. Eu estou no comando desse negócio. E depois, no dia seguinte, se encontrou com o Nelson Barbosa, para discutir economia, num hotel aqui em São Paulo. O ministro, nada menos que o ministro da Fazenda. Né? Então, se agora ele assume o ministério, é claro que aí você formaliza o fim do governo Dilma. Como eu brinco assim, os petistas dizem, não, vai ter golpe. Não, já teve. Ele assumindo, já teve golpe. É o golpe do terceiro mandato. Ele assumiu a presidência da República. Acontece que ele, além de tão impopular quanto ela hoje, além de tão ilegítimo quanto ela hoje, ilegitimado eu digo, porque a população não quer mais, não quer dizer que a eleição dela tenha sido ilegítima, agora ele não foi eleito por ninguém. Né? E você acha, e pode esperar, se o Lula for ministro, vai ter alguma forma de estrambelhada de intervenção na economia. Sim. Vai ter. Alguma tentativa. Vai ter. Ou você acha que o Lula vai integrar alegremente uma equipe que fabrica uma recessão de 4% ao ano hoje? O Jacques Wagner hoje já estava falando de novo de utilizar o dinheiro das reservas internacionais para aquecer a economia. Quer dizer, eles estão procurando a grana que possa fazer com que eles usem a mesma receita de 2005. Do passado. Alguma Só que essa heterodoxia receita não vai andar. Alguma heterodoxia, o Lula sendo ministro, alguma heterodoxia vem por aí, né? E aí eu espero que o desfecho realmente seja rápido, porque, amigo, quem faz isso que eles estão fazendo é processo de venezuelização, sim, aí sim. Não estou dizendo que seja hoje, porque as instituições brasileiras não estão para isso ainda. Agora, que eles estão dispostos a comprar briga, vejam o ministro da Justiça que foi nomeado, o Eugênio Aragão. Eugênio Aragão, por que eu estou falando isso? Você tem uma antiga Eu tenho uma antiga simpatia pelo Eugênio Aragão. Entrem lá no meu blog e vocês vão ver. O Eugênio Aragão, que até, não sei se você sabe, no Ministério Público é conhecido como Eugênio, né? Dada a conta em que ele se tem. Dada a modéstia e a conta que ele se tem, embora isso não seja compartilhado pelo resto das pessoas que o conheçam, né? Que o conhecem. Mas ele se tem nessa coisa. O Eugênio Aragão é vice-procurador-geral da República. Então, note, a Dilma nomeou um sujeito do Ministério Público da Bahia e a Constituição proíbe que um promotor seja ministro. Proíbe quem tem entrado no Ministério Público a partir de 88. Ela vai, eu considero isso pura provocação, e pega um cara que entrou no Ministério Público em 87, um ano antes, dizendo assim, então 87 pode. Então tá, 87 pode? Então vai alguém de 87. Eugênio Aragão. E aí eu li uma análise muito curiosa hoje que dizia assim, com isto, Dilma demonstra que ela não quer interferir na investigação porque Eugênio Aragão é um homem de Rodrigo Janot. Opa! Opa! A lógica elementar indica o contrário. Se ele é um homem de Janot, e vai para o Ministério da Justiça, me parece que isso é uma tentativa de ficar próximo das investigações. Vamos ver que grau de proximidade. O Eugênio Aragão, recentemente, o ano passado, o Eugênio Aragão, não é por causa, não estou fazendo aqui a defesa da Veja, porque a Veja tem advogado bom para fazer. Mas quando a gente publicou a matéria, o Youssef disse que a Dilma sabe de tudo, você lembra disso? Sim, claro. Deram direito de resposta para eles. Ano retrasado, ano vésperas da... ano passado, ano retrasado, 2014. Das eleições. Isso. Deram direito de resposta. Bom, a Veja já estava nas bancas e não tinha outra Veja, só ia sair na outra. O único meio que a Veja tinha de dar direito de resposta era dar online. Foi um longo plantão que eu passei aqui nesse fim de semana. Aliás, você, né? Tava aí. Reinaldo. Deu-se no plantão, deu-se o outro lado, claro. Não vou fazer uma revista só com o outro lado. Ele achou que o destaque estava pequeno e aplicou multa de 500 mil por hora. Por hora. Não parecia até que a gente estava tentando esconder o outro lado. Ninguém está tentando esconder nada. Ele só achou que não estava. Tá bom, que destaque você quer? Então dê o devido destaque. Devido destaque. 500 mil por hora.
Eugênio Aragão que julgamento das contas da Dilma no TSE, também em 2014, fim de 2014. Tinha lá um relator, o relator venceu o mandato dele, saiu, o Toffoli redistribuiu e passou para o Gilmar Mendes. Ele não teve dúvida, ele entrou com uma ação contra, para o Gilmar Mendes não ser relator. Adivinha quem não queria o Gilmar Mendes como relator? Né? Ele era candidato ao Supremo, é um homem da UNB, ligado ao chamado direito achado na rua. O direito achado na rua, para quem não sabe, é uma corrente do direito que prega a chamada Constituição Viva. A Constituição Viva, meu querido, é o seguinte: Constituição é aquilo que eu acho que é Constituição, tá? E acabou. Quem gritar mais leva. É isso que é Constituição Viva. Tá? E os movimentos de rua têm mais importância do que o que está escrito na letra da lei. O que importa é a justiça, não a letra fria da lei. A letra fria da lei. O que importa é a justiça social. Isso. Tanto é que a turma do direito achado na rua chamava os doutores do direito brasileiro de catedráulicos. Seriam todos áulicos de um sistema de exclusão social e tal. Isso. É coisa ali ligada à extrema esquerda do direito. O direito faz parte das ferramentas de dominação social. E o tempo que ele estava lá no UNB, eu até botei lá no meu blog, tem lá uma coisa interessante. Ele defendeu que se tivesse direito de fumar maconha nos domínios da UNB. Dentro da UNB, que isso seria parte da autonomia da universidade. Calcule, independentemente, amigo, do que você acha do mato... Eu acho que com a atual circunstância, Dilma ia se beneficiar dessa possibilidade dentro do Palácio. Eu tenho um amigo que não gosta muito do UNB, é uma injustiça, porque tem gente muito boa lá, mas um amigo meu me disse: bom, a melhor coisa que você pode fazer no UNB é fumar maconha mesmo. Não é verdade, é uma brincadeira. Né? No Planalto, você acha que não? Não, a melhor coisa que você pode fazer no Planalto, talvez ainda seja. Olha aqui, eu acho injusto, tem cursos ótimos no UNB. Aliás, o DCE da UNB hoje está com uma meninada bamba. É claro que isso não é verdade, é só uma piada. Mas ele confundia autonomia universitária com autonomia da República. Porque, veja, autonomia universitária é autonomia intelectual, autonomia de pesquisa, autonomia para o uso da verba. Não tem uma autonomia em relação ao direito penal. Em relação ao mundo que o cerca em geral, né? Porque tem também essa história da USP, que não pode ter PM lá dentro. Aliás, exatamente, os nossos universitários acham, especialmente as universidades públicas, que elas são outro território. É autonomia territorial. Né? Vamos fazer um bantustão dentro do... Que é uma besteira, uma bobagem. Agora, não é exatamente alguém que tem uma visão muito afinada com o direito que está escrito nos livros, né? Isso no Ministério da Justiça, como vai ser? Não sei. Amigo do Janot, amigo do PT. Né? Vamos ver o que significa. Vamos ver. Que é uma provocação você nomear alguém do Ministério Público depois do Supremo ter rejeitado um promotor, com base na independência no Ministério Público. Notem, se você rejeita um promotor com base na independência no Ministério Público, faz sentido você nomear um vice-procurador-geral? Para o Ministério da Justiça? Apegando-se a... Note, a firula, né? Claro, apegando-se a uma firula da lei, e pegar o cara que está de um lado do balcão e botar do outro. Uhum. Porque um procurador da República, um vice-procurador da República, uma das suas funções é exatamente acompanhar o exercício do poder e saber se ele está dentro das regras e, caso não esteja, mandar investigar. Quer dizer, você pega o segundo cara dessa hierarquia e põe no Ministério da Justiça, que hoje tem uma tarefa espinhosa, de defender um governo que em muitos aspectos não tem defesa. Né? Então, resolveram, digamos, tomar conta do negócio. É uma resposta dura, bruta, né? Confirmada a nomeação do Lula para o Ministério, que eu continuo achando isso tão absolutamente impressionante, quer dizer, embora tudo indique que sim, realmente, mas eu continuo achando tudo impressionante, que eu resisto a acreditar. Vamos lembrar, né, a frase que a gente acabou não dizendo aqui. O Lula hoje é uma pessoa que tem possibilidade de ir preso a qualquer momento. Sim.
Tem prisão preventiva decretada. Tem prisão preventiva decretada. Então, você está nomeando para o Ministério alguém que tem uma prisão preventiva decretada. Né? Não, e você nomeia para o Ministério alguém que faz uma semana, fazer uma semana terça-feira, acho, faz proselitismo descarado, não foi numa sexta, mas há poucos dias, fez proselitismo descarado contra a Justiça, Sim. contra o Ministério Público Federal, né, que foi depor agora, vieram detalhes que a Veja deu do depoimento dele ao Ministério Público Estadual. De novo, ainda que eu possa achar que a ação dos procuradores foi um pouco destrambelhada com o negócio de pedido de prisão preventiva, agora o que ele foi lá dizer para os caras? Olha aqui, eu vou ser candidato à presidência da República e eu quero ver se alguém tem coragem. De me barrar. O que alguém tem coragem de me barrar? E ele Bom, se a lei pode barrá-lo, se depender do caso, como não? E ele diz, né? Se não, o quê? Ele vai fazer luta armada? Em relação ao Concerino, que é justamente o promotor que está investigando o caso, que propôs a ação contra ele, pediu a prisão preventiva e tudo mais, ele diz que é o Concerino que deveria ser preso. Isso. E não satisfeito em dizer isso, ele fala assim, por que não vão perguntar para a mãe dele? Para a mãe dele, para a mulher dele? Para a mulher dele, se elas são donas do apartamento no Guarujá. Não, que traga a mãe e a mulher para depois. Bom, mas elas não são investigadas ou são? Ou tem alguma suspeita de que estão usando dinheiro público? Quer dizer, é uma barbaridade tudo ali, né? Tudo que foi dito ali. Outra coisa que eu acho notável, vou escrever até mais detidamente agora à noite, eu lacei de apartamento, eu lacei de dinheiro, eu lacei... Tudo para ele, na verdade, é irrelevante. Parece que ele realmente está acima do bem e do mal. Parece que ele realmente não está nessa terra. Não obstante, os seus familiares estão bem nessa terra, né? Estão muito bem na terra. Porque quando você vai ver o Lulinha mora num apartamento avaliado de 6 milhões. Não é pouca coisa. Não é dele, é do sócio dele. O outro mora num apartamento de quase 2, no Jardim. Não é dele, é do Roberto Teixeira. Nunca é nada. Por que não? Aliás, perguntado sobre... O senhor conhece a G4 Games e Entretenimento? Ele disse, G4 eu não conheço não. Parece que é do meu filho, eu acho que tem lá... O instinto do Lula, me parece, tornou-se sempre dizer... Não sei. Não sei. Não, até tem a piada que corre na internet, que eu acho engraçadíssimo, achei, quando eu vi a primeira vez, dizendo, caso ele seja condenado à prisão domiciliar, ele vai cumprir na casa de um amigo, né? Porque, afinal de contas, não tem propriedade. Né? Onde vai ser? Então, assim, nunca sabe de nada tal, e acha ofensivo que se lhe pergunte alguma coisa. Ele acha ofensivo ele ser tratado como alguém desse planeta. Ele acha ofensivo ele ser tratado como alguém desse mundo. Ele realmente se tem na cota de uma divindade. Eu acho isso muito impressionante, porque alguns o tratam quase como um ser divino, e ele passou a acreditar nisso, cara. O que é terrível, né? Porque quando o sujeito começa a acreditar na própria fantasia, né? Eu acho que em certa medida é isso mesmo. Reinaldo, a gente já está chegando aqui no terço final do nosso programa. Eu não queria deixar você embora sem comentar uma coisa. Nas manifestações ontem, nenhum político se saiu bem. Não teve ninguém que foi ungido, não apareceu nenhuma figura que tenha aparecido como alternativa. Eu tenho algumas reservas dessa análise, eu vou dizer por quê, mas vamos lá. Mas tudo bem, para um pós-Dilma, ninguém saiu assim. Bom, minha leitura. Você pode discordar dela, como parece que vai discordar. Então, o que acontece se o impeachment de fato se acelerar, se de fato o governo acabar? Como é que é o passo seguinte? Olha, vamos ver. Primeiro, deixa eu fazer umas considerações sobre... eu vou publicar daqui a pouquinho uns vídeos que me chegaram. Todos os políticos que subiram ao caminhão do MBL foram muito aplaudidos. Deputados do DEM, do PPS, o Jungmann, que é de esquerda, né? Do PPS, né? Roberto Freire, Mendonça Filho do DEM, aí sim, doutor, né? Gente do PMDB, o Ronaldo Caiado, senador, todo mundo foi muito aplaudido. Quando o Aécio e o Alckmin, e acho que o Paulinho da Força estavam juntos, estavam chegando, houve um problema ali, eu não estou querendo dourar a pílula não, mas é que foi isso mesmo, houve um problema de logística, eles chegaram com uma entourage junto, aquele monte de puxa-saco ali que fica... Abrindo caminho. Meio abrindo o caminho, e houve... Sim, hostilidades, mas não foi uma coisa de massa. Sim. Tem vídeo a respeito. Dos 2 ou 3, você também, não sei o quê e tal. Né? Tá ali, você também, não sei, foi tudo muito atrapalhado.
Os deputados que chegaram de outra maneira, chegaram pianinho, subiram e discursaram, você vai ver nos vídeos, as pessoas ficam entusiasmadas, né? Então, eu estou falando isso porque hoje o Rui Falcão, eu vi uma declaração do Rui Falcão dizendo assim, nem o PSDB que convocou as manifestações foi bem tratado. Não foi, primeiro que não foi o PSDB que convocou, deixa de mentir. Não foi. Exatamente. Né? Quem convocou a manifestação foi o MBL, foi o Vem Pra Rua e alguns outros movimentos. A oposição apoiou. É diferente. Resolveu sair da moita. Exatamente. No que fez muito bem. Sim. No que fez muito bem. Porque, afinal de contas, as diretas contaram com políticos. O fim do Collor, o impeachment do Collor, sim. O Lula foi a grande personagem. Do coisa. Ou não tinha disputado a eleição com o Collor? Não tinha perdido? E foi a grande personagem do impeachment do Collor. Pelo menos de rua. Né? Então, os políticos têm de estar próximos. Eu vi uma pesquisa, acho que foi Datafolha, dizendo assim, você confia no Temer ou foi a nossa? Foi a nossa. Foi a nossa. 11%. Você quer o Temer e tal? As pessoas nem conhecem direito. O fato de não conhecer direito não quer dizer que não aceite a solução institucional. Sim. Veja, se você perguntar, você quer eleição? É claro que sim. As pessoas querem eleição. Ainda que não saibam, enfim, quem vai ser candidato, mas querem eleição. Seria a saída preferida. Já que ela sai, é a saída preferida. Agora, se assumir o Temer, significa que haverá uma revolta porque as pessoas não querem? Não. Né? É que os vice-presidentes, de maneira geral, né, não costumam ser conhecidos. Imagina, quem é que sabia do Zé Alencar, vice-presidente do Lula? Tinha espaço para ele? Alguém sabia da existência do Zé Alencar? Se o Lula tivesse tido um piripaque cruzado, o Zé Alencar ia assumir. Bom, mas quem é esse Zé Alencar? Né? Porque você vota no vice... Hoje, até a eleição de 61, né? 61 que teve a eleição, que o Jango ganhou. Jane e Jango. Você votava em vice-presidente. Tanto é que eles podiam ter partidos diferentes. Né? Como teve. O Jânio era da UDN e o Jango era do PTB. Exatamente. Né? Uma fonte de crise. Não tenha dúvida. Então, eu acho que é bom fazer a chapa. A chapa. Né? Os Estados Unidos fazem isso faz muito tempo. Sinal tem alguma razão tem alguma razão de ser. Né? Porque você não vai botar um cara para conspirar contra o outro. Enfim. Né? Não é uma... Então, você não... E agora, você não vota no vice, você vota na chapa. Você vota no titular. Né? Não foi o Temer que ganhou a eleição. Claro que não, foi a Dilma. Agora, institucionalmente, todos topam essa regra... Né? É o vice que entra. Então, caso haja impeachment da Dilma, vai ser o vice. Vai ser fácil, vai ser tranquilo? Não, fácil, tranquilo não vai ser. Vai ser tranquilo, vai ser favorável? Não, foi inevitável. Né? Não, né? Vai ser uma coisa difícil, agora que vai ser assimilada. Talvez os petistas tendam a não aceitar. Agora, vem muita coisa por aí, né? Vem, por exemplo, o TSE. O TSE, por outro lado, pode ser que casse tudo. Casse todo mundo. Só que vai ser mais lá para frente. Se caçar todo mundo, qual é a saída? São várias. A depender da ação que triunfe, pode ter o Aécio ter de assumir. Sim. Se eu sou ele, eu falo, afaste de mim esse cálice. Como a juiz, não quero. Não quero. Passo adiante. E uma outra coisa que eu quero falar também, que eu acho importante, Grebe, se me permite, nós também temos essa pesquisa na Veja Online, o Datafolha também fez, e hoje o Jacques Wagner resolveu falar bobagem a respeito, com toda Datavênia, Jacques Wagner, falar bobagem. O perfil elitista segmentado das pessoas que vão às ruas. Porque a renda é tanto, porque tem menos negros, porque... Então, vamos lá. É preciso tomar cuidado, e os institutos de pesquisa precisam tomar cuidado, para que, ao fazer pesquisas, não endossem uma fraude, ainda que os resultados estejam certos. Não endossem uma fraude política. Por quê? E eu vou escrever mais detidamente sobre isso. Vamos lá. Dia 18 agora vai ter manifestação do PT. Exato. Sexta-feira. Sexta-feira. O Lula, aliás, viria. Se for nomeado ministro, não sei. Se vai ser ministro fazendo comício, vai ser muito divertido. Então, vamos lá. Vai ser a CUT, MST, MTST, não sei o quê. Toda aquela gente literalmente apaniguada por movimentos sociais e pelo governo federal, que recebe do governo federal. Não por acaso vão fazer manifestação numa sexta-feira, dia útil. Porque se você não quer encontrar trabalhadores, vá ao Partido dos Trabalhadores. Porque eles fazem manifestação na sexta-feira. E virão os coletivos, não é isso? Então vai ter o coletivo dos negros do não sei o quê, o coletivo do não sei o que lá, o coletivo... Todos esses coletivos, a hora que o Datafolha ou o nosso instituto for ver a renda, vai ser uma renda mais baixa. Mais baixa. Mais baixa.
Ah, vai ter mais negros? Vai, né? Porque o movimento negro está lá, inclusive, precisa ter quase cota. Então vai ter a cota dos negros. Se você for pegar o movimento das lésbicas contra o impeachment, né? O MLCI, também vai estar representado. Né? O movimento do não sei o quê também vai estar representado. Então, você fará uma pesquisa e chegará à conclusão de que a manifestação de domingo foi uma manifestação de elite, branca, conservadora, reacionária e rica. E a de sexta-feira vai ser o povo pobre, oprimido, não sei o que, tal, e cheio de diversidade. Só que manifestação realmente espontânea foi a de domingo, e essa de sexta-feira vai ser uma manifestação absolutamente encabrestada. Então é preciso tomar cuidado quando você vai fazer uma fotografia dessa, para você não acabar. Eu não estou dizendo que tem a má fé de ninguém, só estou dizendo que as coisas precisam ser postas em perspectiva. Eu acho que para você não endossar, não conestar, sem querer até, uma fraude. Porque é uma fraude isso. É uma fraude que o movimento de sexta-feira agora vai ser o movimento do povo. Aliás, é o movimento do não povo. E eu acho que é importante, e talvez suficiente para mostrar que não é assim. Essas pesquisas, a gente fez parceria com o Instituto Lean Startup, Lean Survey, que é uma startup que faz pesquisas com os métodos novos lá e tal, para fazer um retrato da Paulista. Agora, é importante lembrar que as manifestações do domingo foram super espalhadas pelo país. Pegaram cidades pequenas, pegaram cidades médias, todos os estados, todas as capitais, elas foram as que tiveram maior capilaridade. Então, quer dizer, a gente de fato pegou um retrato, me parece que, quero crer que preciso da Paulista, mas isso não significa que as manifestações do Brasil todo tenham sido assim. E vou dizer mais, e ainda que tivesse, qual o problema? Por acaso não são brasileiros? Exato. Quer dizer, o que interessa é o seguinte, o Jacques Wagner foi segmentado, bom, então faz o seguinte, o Jacques Wagner pega a Dilma e vai passear no Jardim Ângela. Uai, vai ver como é que o povo pensa. Segundo o Datafolha, 61%, atenção, então vamos lá. Marcelo Rubens Paiva escreveu na Folha hoje, não sei se você leu o artigo dele, ele começou o artigo dele falando assim, eu continuo sendo de esquerda, mas tenho que reconhecer que a manifestação pacífica e gigantesca desse domingo foi feita por brasileiros. É isso. Então, parabéns, brasileiros que foram às ruas de maneira... Não, e atenção, 61%, segundo o Datafolha, acha o governo Dilma ruim ou péssimo. Dos que ganham, 61% dos que ganham até 2 salários mínimos. Então, atenção. Quem ganha até 2 salários mínimos, 61% acha o governo ruim ou péssimo. E 12% acha o governo bom ou ótimo. Entre quem ganha mais de 10 salários mínimos, é 12%. É 9% que acha o governo ótimo ou bom e 78% ruim ou péssimo. Os números estão perto. Quer dizer, um governo que tem 61% de ruim e péssimo entre quem ganha até 2 mínimos, é um governo popular? Se o povo aparece menos na Paulista, olha, aí são várias dificuldades. Tem mais dificuldade de transporte, pode não ter nem grana para ir. Pode estar fazendo bico no fim de semana porque precisa dar um jeito de complementar a renda. São várias as razões que eventualmente não levam os muito pobres para a Paulista. Né? O centro de São Paulo, esse centro de São Paulo não é exatamente uma área muito frequentada por pobre. Tem um monte de coisa aí. Pobre mora longe da Paulista. Né? Pobre mora longe da Paulista. O cara às vezes não quer ir. Agora, se você tem o próprio Datafolha e outros institutos apontando que mais de 60%, quem ganha até 2 mínimos, acha o governo ruim ou péssimo, vem o Jacques Wagner para tentar pegar essas pesquisas para desqualificar a manifestação, para dizer não, foi segmentado, para que a esquerda fique coisa de coxinha. Aliás, tanto eles falaram que é coisa de coxinha, os coxinhas assumiram isso. Entendeu? Coxinha com catupiry gostoso. Sem medo de ser coxinha. Sem medo de ser coxinha. E o fato é que, quando você pensa na economia, sobretudo, na economia está tudo concatenado. Tem um cara que dá emprego, tem um cara que é empregado, e está todo mundo sentindo ao mesmo tempo. Eu acho muito engraçado. A tragédia do governo. Eu acho muito engraçado que o PT não perceba que é o seguinte, assim, a classe média que está descontente com isso aqui. Sim, mas a classe média descontente, por exemplo, pode ter dispensado seu motorista, sua empregada, seu não sei o que, é pobre que fica desempregado, tá bom. O empresário está infeliz, o empresário que está infeliz demitiu. Exato. Se demitiu quem? Demitiu o pobre? Quer dizer, a ideia de que os ricos podem quebrar a cara na cabeça deles, né? na linguagem deles, e isso não tem efeito nenhum sobre pobre,
Escuta aqui, como é que se estabelece a cadeia de emprego na sociedade? Que diabo de economia é essa que eles estudam? E a rede de segurança pública brasileira, né, de seguridade social, Sim. não chegou ao estado da perfeição ainda. Não, tá longe disso. O seguro-desemprego acaba. Acaba. É isso que está acontecendo com as pessoas agora. E é por isso que as pessoas Isso. que estão desempregadas estão tão bravas. Seguro-desemprego acaba... Porque elas não têm mais seguro-emprego, não têm mais emprego, não têm perspectiva de conseguir emprego, então... Você quer ver uma outra coisa que não foi, a meu ver, pesquisada adequadamente, mas que tem de ser? Evidentemente, eu nunca acreditei, nem você, porque ninguém é tolo, de acreditar que alguém dependa realmente de 50, 70, 80 reais do Bolsa Família para sobreviver. Que isso realmente não dá. Aí você pega as pessoas que têm esse dinheiro, quando você vê, a casinha é até razoável, muitas vezes, a moça tem lá um brinco bacaninha, tem aparência saudável, não está famélica. Se você depende de 80 reais para comer num mês, evidentemente você é um famélico, né? E, portanto, você não tem aquela aparência. Isso significa o quê? Que esses 80, 90, 100 reais, cento e não sei quanto, eles vêm como um complemento de renda, de uma renda... isso significa que a pessoa ou tem outro emprego, ou faz um bico. A economia informal, evidentemente, quando você junta a economia informal, mais esse acréscimo de renda que vem, esse pouquinho que vem do Bolsa Família, então, ok, é bom, tal. Né? Quando a economia embica como embicou, o que você perde é isso. Esse empreguinho extra vai para o vinagre. Né? Essa economia informal começa a dar tudo errado. Né? Nós já cansamos de ver, você passa por Heliópolis, eu já vi um monte fechado, pelo meio da favela de Heliópolis, aqui em São Paulo, para quem não sabe, é uma favela gigantesca, né? Eu até brinco, the city never sleeps, né? Quer dizer, e aquilo funciona 24 horas. A quantidade de salões de cabeleireiro que tem ali, ali perto do Lago da Batata também, salões de cabeleireiro, começou a fechar. Isso era mão de obra informal, amigo. Uhum. Porque as pessoas pararam de fazer esse tipo de serviço. A crise na área de serviço é gigantesca. Né? Então vai dizer que pobre está contente? Bom, então eles que vão andar entre os pobres para testar. Se é só classe média, vai andar entre os pobres. Vai lá falar, mas sem controle. Mas, controle. Vai andar lá no meio. Eu acho que esse discurso não cola mais, não, Reinaldo. Ora. E acho que o discurso da sexta-feira também não... Seja ele que aconteça o que acontecer na sexta-feira, não vai ser suficiente para tirar... Eu acho que não. Eu gostaria de ver, eu não sei, a manifestação no Brasil inteiro, quantas pessoas eles podem mobilizar. Agora, poderia ser uma manifestação espontânea, mas por definição não será. Não será, porque vão ser os sindicatos, vai ser a CUT, vai ser não sei o quê. São entidades legítimas. São entidades legítimas, agora elas poderiam pelo menos não receber dinheiro do poder público. A CUT não recebe. Recebe imposto sindical, dinheiro que é descontado de todo mundo, vai lá obrigatoriamente para a central e para os sindicatos, mesmo de quem não é filiado. Né? Aí não dá, né? Bom, Reinaldo, acabou. Puxa, hoje nós ficamos bastante. Fomos longe, né? Fomos longe. Estava muito bom. Então, muito obrigado. Até a próxima segunda. Tamo junto aí. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Até o próximo Sem Edição.